Aqui a gente começa mais um Redimindo Profissões e nós iremos falar sobre a profissão medicina, sobre médicos aqui hoje. Então eu te convido a você sentar, pegar um caderno para você fazer as suas anotações, para a gente conhecer um pouco sobre essa profissão tão linda que também, de fato, pode ser feita para a glória de Deus. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou acadêmico de psicologia, terminando já o curso, sou membro da Alcance Curitiba, minha igreja, também trabalho aqui no Pão Diário e fui líder do Dunamis Pockets na PUC, um grupo cristão que tem o foco de evangelizar nas universidades durante 2 anos e meio. E hoje estou aqui com um convidado mais que especial, que é o Eduardo. Eduardo, queria que você se apresentasse, por favor, fala um pouquinho sobre você para a gente. O Eduardo, que é médico, conta um pouquinho sobre quem é você, Eduardo. Bom, João, primeiramente quero agradecer o convite de participar dessa iniciativa do Pão Diário, agradecer imensamente ao Pão Diário, de forma especial quero deixar um agradecimento à Jéssica, que fez esse convite e que me colocou em contato com você, agradeço de coração. Para mim é um privilégio poder falar um pouquinho sobre o dia a dia de um médico, de como que é viver a medicina na perspectiva cristã, né? Então, para mim é um privilégio. Eu sou uma pessoa comum, viu, João? Todos Igual nós. é outra pessoa, viu? Não sou nenhuma pessoa especial, não. Eu sou morador aqui da cidade de Jaú, São Paulo. Eu trabalho num hospital, que é um hospital de referência aqui da nossa região, que é um hospital de câncer, chama Hospital Amaral Carvalho. Eu sou cirurgião, tá? Eu atuo como cirurgião do aparelho digestivo. Também prestei um concurso que é para tirar o título de cirurgia oncológica, que é para atuar na área de câncer. Também atuo na parte de medicina privada, né, no consultório médico, né? Então, eu também trabalho com a parte de cirurgia digestivo, vesícula, refluxo, dor de estômago, dor de barriga, cirurgia bariátrica, né? Mas assim, a parte da medicina que eu exerço é um cirurgião do aparelho digestivo que atua tanto na área de câncer quanto na área de doenças benignas, né? De uma forma bem resumida. Não. Eduardo, voltando, né, ao que a gente estava conversando antes de começar a gravar, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Tenho certeza que nossa conversa irá abençoar muitas pessoas. Então, você que está nos ouvindo, quem sabe almeja seguir a área da medicina, almeja ser um médico, uma médica, é um convite mais que especial ainda para você ouvir, né, esse bate-papo aqui, interagir conosco, e também para você que já é médico, te convido a você enviar para a galera, seus colegas de faculdade, né, ou enfim, o pessoal que trabalha junto com você, enviar esse bate-papo para abençoar cada vez mais pessoas. Eduardo, mais uma vez, obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, João. Bora para a nossa conversa, então? Sim, João, claro. Vamos lá, então. Queria te perguntar, primeiramente, Eduardo, né, algo que basicamente a maioria das pessoas já sabe, né, o que um médico faz. Mas existe algo além que o médico possa fazer, que o pessoal geralmente não sabe? Contem pra gente. Bom, João, então é assim, olha, quando você vai falar de qualquer profissão, é interessante, as pessoas não gostam muito, tá? Mas é interessante de você ler alguma coisa a respeito da história da sua profissão, sabe? Da onde surgiu essa profissão, sabe? Às vezes a gente acaba falando assim, eu vou ser médico, vou ser psicólogo, vou ser engenheiro, mas da onde surgiu essa profissão, né? Então, no caso da medicina, da onde surgiu a medicina, o que um médico faz, tudo. Então, do ponto de vista de definição sobre ser médico, eu recentemente dei uma palestra para um grupo de alunos de medicina, falando um pouquinho sobre o que motivou eles a fazer medicina, né? E eu acho que vai de encontro com essa definição, o que é um médico, o que faz um médico. E eu acho que o médico, ele terminando faculdade de medicina, ele tem só duas coisas que ele pode se tornar. Ou ele se torna um médico,
ou ele se torna um técnico de medicina. São coisas diferentes. Porque para ser médico, você tem que estar disposto a entrar no caos do outro e tentar participar na transformação do caos em ordem, sabe? Isso até remete um pouco numa perspectiva teológica, né, em relação a isso. Mas é basicamente isso. Eu posso ser, por exemplo, um técnico de medicina onde qualquer pessoa do YouTube vai ser febre, dor de pirona, tô com tosse, dá um xarope, dor de barriga, Buscopan, dor nas costas, Cataflã, e aí vai. Isso é ser um técnico de medicina. Isso daí, se eu pegar uma criança de 10 anos de idade e condicioná-la a isso, ela vai prescrever receita no pronto-socorro tranquilamente. Agora, o médico é aquela pessoa que ela vai, na definição, tratar o paciente que está num caos biopsicossocial. Então, são 3 esferas que você atua. Você atua na parte biológica, né, na fisiologia daquela pessoa. Você atua também na saúde mental dessa pessoa, da parte psicológica. E você também atua na área sociológica, sabe? Parece que não, né? Tá sendo um pouco utópico. Mas deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Tem uma questãozinha de prova de residência, que é quando a pessoa termina a medicina e vai fazer uma especialização, que a prova falava assim na questão. O paciente foi lá, passou com o médico, tratando o diabetes. E aí fez o teste, estava alto o diabetes dele, o açúcar do sangue muito alto. O médico foi lá e passou um remédio para baixar o diabetes por boca. Na semana seguinte, ele volta para fazer o teste e continua alterado. Aí ele deu a insulina. Esse paciente começou a tomar insulina, voltou na outra semana e nada de melhorar. Ele deu mais insulina, voltou na outra semana, não melhorava. Até que eles resolveram visitar esse paciente em casa. E eles perceberam que esse paciente morava sozinho, guardava os remédios no armário e esquecia de tomar, e ele não tinha geladeira para conservar a insulina. Então, essa parte social, é isso que eu estou falando de parte social. Como é que você vai tratar de um paciente se você não sabe como ele mora, onde ele mora, com quem ele mora? Então, é basicamente isso, um médico, né? E agora, falando um pouquinho sobre a medicina, existem 3 tipos de... Não, vamos colocar assim... 3 tipos de medicina, tá bom? Tem uma medicina que se chama medicina generalista. Então, hoje os currículos da medicina são assim, eles são voltados para formar médicos generalistas. Então, é a ideia de você ir num clínico geral, independente do que você tiver, ele vai te ou medicar, ou ele vai te encaminhar para algum especialista, tá? Então, isso é a medicina generalista. A segunda medicina que existe é a medicina especializada, que é esse cara que está recebendo do generalista. Então, eu sou um médico especialista, eu sou especialista em cirurgia do aparelho digestivo, trabalho com câncer, trabalho com cirurgia bariátrica. Então, você tem uma especialidade. Mas você tem um médico que é um psiquiatra, tem um médico que é um endocrinologista, que trata do diabetes, você tem um médico que ele é um socorrista, ele é um emergencista, ele trabalha num pronto-socorro, especialista em pronto-socorro, você tem um intensivista que trabalha numa UTI, um pediatra, um ginecologista, enfim, medicina especializada. Mas existe uma terceira medicina, que se chama medicina pública, que é a medicina da saúde coletiva, que é a medicina pública, né? É uma medicina que você já tem um olhar para a saúde pública, onde você vai trabalhar com epidemiologia, saber como que as doenças elas se comportam numa população, você vai ser obrigado a conhecer um pouquinho sobre gestão de saúde pública. Então, é mais o trabalho, por exemplo, que um gestor da saúde de um município faz, ou de um gestor, por exemplo, de um posto de saúde, aí já é uma saúde coletiva. Então, o olhar, ele também é especializado, mas é um olhar mais como uma gestão de informações,
de padronização de condutas, de padronização de medidas de saúde pública. Quer dizer, você acabou de sair de uma época de pandemia. Então, olha só que interessante. Teve uma confusão enorme que aconteceu nessa época. Por quê? Porque você pegava muitos especialistas, então, pegava lá o imunologista, de vacina. Você pega lá o cara que é o infectologista, que cuida realmente da infecção do Covid. E aí você pegava o cara da saúde pública, que é um epidemiologista, e cada um começou a falar uma coisa. Cada um na sua perspectiva. E o correto era que você tivesse concílios de profissionais que envolviam dessas diversas áreas, eles pudessem se pronunciar como sociedades. E aí que a gente tinha que se apoiar numa medida pública, populacional. Então, você teve gente aí que fazia um videozinho no YouTube e falava, pessoal, faça isso, porque eu tô vendo gente isso, aquilo. Esse tipo de medicina que você vê na prática pessoal e querer aplicar para a esfera pública, isso está errado, não funciona assim. Você tem todo um processo de estudo científico, de medidas científicas populacionais que tem que ser feitas para você poder sair dando conduta para as pessoas de forma pública. Por isso que quando a pessoa chega para mim e fala assim, Edu, o que eu faço para tal coisa? Eu estou sentindo isso. Estou dando uma conduta médica para um paciente. Agora, o que você acha que nós devemos fazer em relação à vacina? O que você acha que nós devemos fazer em relação a tomar o coquetel que previne o Covid? Eu não posso falar da minha perspectiva pessoal, porque daí é uma conduta pública e tem outros fatores a serem analisados. Então, são essas 3 medicinas que existem, entendeu? Então, o médico hoje, a pessoa que está se formando, ela tem esses 3 caminhos hoje para seguir. Eu estou fazendo medicina, Edu, estou assistindo esse vídeo aqui. Então, o que eu tenho hoje para seguir? Você vai terminar o seu 6º ano, você vai escolher essas 3 situações. E ainda tem uma 4ª ainda, tá? Tá dentro dessa esfera pública aqui da saúde coletiva, que é a medicina do trabalho, que é quando você vai trabalhar para empresas, você vai prestar serviço para essa parte empresarial, para essa parte, às vezes até para uma esfera municipal, estadual, para analisar essa questão das doenças ocupacionais, enfim, né? Toda essa perspectiva. Então, são esses caminhos aí que o aluno de medicina pode chegar lá na frente e escolher. Muito bom, Edu. É muito bacana a gente dar esse panorama geral antes, porque daí, muitas vezes, as pessoas têm aquela ideia, não, o médico é só aquele que, quando eu preciso, tô indo lá, né, não tem, nem pensa em uma parte preventiva, né, mas se bater na minha porta, tô indo, mas todas essas áreas e esferas dentro da medicina, é muito bacana a gente, né, ter essa perspectiva mais ampla, assim. E eu queria te perguntar um pouquinho da tua história, como que você decidiu que deveria cursar medicina, como que você decidiu de seguir para essa área de cirurgia do aparelho digestivo, como que foi isso aí? Teve alguma intervenção divina? Conta pra gente. Pois é, João, aí nós vamos entrar num assunto que, para mim, é muito gratificante, assim, poder compartilhar um pouco do que aconteceu na minha vida, sabe? Então, por favor, compartilhe conosco. Eu sou nascido, cara, em Piracicaba. Eu sou piracicabano. Lá, quando a água cai, faz tigur, não faz tigur. Entendeu? Então, a gente tem um sotaque um pouco mais arrastado no R aí, com muito orgulho, tá? Então, eu sou piracicabano. Os meus pais, eles são nascidos aqui em Jaú e eles fizeram a vida em Piracicaba. E eu sou de um lar católico e cresci frequentando missa, aquele católico não praticante, e quando eu terminei a primeira comunhão, entrei no colegial, meus pais não eram muito participantes da igreja, e nesse período eu acabei, não sei, sentindo no meu coração que eu tinha que confirmar minha fé, e no catolicismo isso se chama crisma,
Uhum. Então, eu resolvi fazer Crisma por intenção própria, assim, fui, terminei. Eu sou uma pessoa que tenho facilidade para falar, assim, eu sou um pouco comunicativo, né? Meio introvertido, então eu terminei o curso de Crisma, o pessoal da Crisma, participa com a gente, participa como ser coordenador aqui, acabei ficando mais um ano, ajudei. E nesse período aconteceu um negócio espetacular. Eu sempre fui muito bom de exatas. Uhum. Eu gosto muito de 0 ou 1, sabe? Uhum. Né? Na nossa perspectiva quente ou frio, sabe? Eu gosto demais disso, rapaz. Então, e ali naquela época eu tinha certeza que eu ia fazer alguma faculdade de física, ou matemática, ou até química, alguma coisa para a área de exatas. E nós tivemos uma situação que uma tia minha, que era evangélica, e o filho dela estava no seminário para ser pastor. E é engraçado que quando eu tive a Crisma e eu chamei alguém para ser o meu padrinho de Crisma, eu chamei ele. Olha que legal, hein? Olha que história, né? Bacana. E ele foi, cara, foi meio escondido, né? Porque ele ia ser meio excomungado do seminário ali, mas ele perguntou por que eu tava chamando ele. Eu falei, porque você é a pessoa que eu me espelho, sabe? Que legal. E ele foi, cara, ele foi muito usado por Deus ali, porque ele não desmereceu o meu ritual de Crisma, mas ele me botou para pensar muitos dogmas que estava acontecendo ali, muitas coisas que a gente fazia por fazer, né, por ritual, e aquilo começou a colocar algumas interrogações no meu coração. E nessa época, a mãe dele faleceu de endometriose, que é uma doença ginecológica que quando ela se torna grave, ela pode causar vários problemas na barriga do paciente. Ela precisou passar por várias cirurgias e uma das últimas cirurgias ela teve uma complicação e acabou morrendo por volta de 45 anos de idade, para você ter ideia. 45, 48, não vou me recordar a idade certa. E nessa época, João, eu tinha 15, 16 anos. E eu lembro até hoje, cara, é nítido isso. A gente foi conversar com o médico para receber a notícia. E a gente queria uma palavra só de explicação do que tinha acontecido, uma palavra de conforto e tal. E nós não tivemos isso. Simplesmente a gente teve um comunicado que ela morreu, era grave, ponto final, infelizmente, sinto muito. Cara, aquilo me marcou de uma forma que foi uma faca que me atravessou até as costas, porque essa tia era como se fosse uma segunda mãe minha, sabe? Todas as férias eu vinha para Jaú, passava as férias na casa dela. E você sabe esse tipo de tia, né, João? Sei. Aquela que você vai na casa dela e você faz tudo que você não faz na sua casa, sabe? Sei bem como é que é. Cara, e aí, isso foi algo que me feriu muito, porque eu pensei da seguinte forma, João. Nós, quando procuramos um médico, a gente não conhece a pessoa. Você fez a seguinte pergunta para mim: quem você é? Eu até agora eu não falei quem eu sou. Eu vou falar ainda. Tá? Eu falei só que eu sou médico. Isso é o que eu faço, não é quem eu sou, né? Muito bom. Isso. Então, ali você vai procurar uma pessoa que você não conhece, você não sabe se essa pessoa tem bom caráter, se ela é honesta, se ela é competente o suficiente, e você confia aquilo de mais precioso que você tem, que é a sua vida, e você não sabe nada sobre isso. E isso é muito grave, cara. E aí foi um conjunto, sabe? É como se fosse a plenitude dos tempos na minha vida. É como se eu tivesse Deus me cutucando na minha crisma com meu primo, eu perdendo a minha tia, que era a mãe dele, eu passando por uma situação com um médico ali que não teve informação nenhuma, e aqui um parênteses, não tem nenhum médico na minha família, tá? Nós não temos ninguém da medicina da minha família, e eu falei, isso não pode ficar assim, isso tem que mudar, e eu quero mudar a história da minha família e a história da medicina. Muito massa. Nossa. Isso não pode ser assim. E naquele dia eu decidi que eu ia ser médico. Eu decidi porque eu queria, ao menos,
E depois que eu descobri uma frase, cara, que é super famosa entre os médicos aí, que tem vários autores que falam aí, mas enfim, a frase é a seguinte, que você pode algumas vezes medicar, outras vezes você pode aliviar, mas sempre você pode consolar, sabe? E eu falei, não, isso aí tem que mudar. E foi ali que eu senti o meu chamado, sabe, João? E a partir daí, eu comecei uma trajetória de prestar medicina. E aí eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, tá bom? Eu vou Por tentar favor. aqui. E aí eu morava em Piracicaba, eu prestei vestibular, eu sempre fui bom aluno, mas eu nunca fui o top, cara. Eu sempre fui aquele bom aluno, mas eu gostava bastante de ter lazer, de interagir, de fazer uma bagunça, sabe? Sei bem. É bem gostoso isso, sabe? De você ter uma vida plena, sabe? De você estudar, mas interagir e tal. E aí eu prestei vestibular no terceiro colegial e não passei. Todos os meus amigos passaram em medicina e eu não passei. E aí eu fiz mais um ano de cursinho e aí, cara, na lista de espera eu passei na Unesp em Botucatu. E foi uma coisa especial. Meu pai foi comigo, cara, não imaginava que eu ia passar medicina, raspou cabeça, aquela coisa de bicho, tudo, né? Comecei a minha história em Botucatu, na Unesp, comecei a fazer medicina lá. E aí, cara, medicina é um curso que, para quem está assistindo aí, sabe bem que é um curso que te dá muitas oportunidades. Se você é cristão, você vai ouvir isso com muita atenção, te dá muitas oportunidades de pecar. Porque é uma fase que você está fora de casa, você está tendo contato com muita gente. Se você é solteiro, a chance de você virar um namorador, de você sair, homem sai com menina, menina sai com homem, e vai que vai em festa, época que você tem muito acesso à bebedeira, à droga, né, a orgias e muita coisa. E esse foi um tempo do meu primeiro ano de faculdade até o meu 5º ano de faculdade, que é um período negro da minha vida, João. Porque foi uma época que eu me diverti muito, aproveitei muito os meus amigos, de forma saudável, inclusive, sem tanto pecar, mas teve um lado da minha vida, cara, que eu tenho vergonha. E por isso que eu não vou falar aqui na entrevista, tá? Você vai mandar mensagem para mim, me perguntando, aí eu falo depois. Sem problemas. É o lado do velho homem. E eu me afastei bastante de Deus. E aí é engraçado que eu morava com um cara, morava numa república, né? Nossa república era com muita gente, tanto é que o apelido da república era albergue. E aí teve uma vez que a gente fez uma festa lá e esse cara virou pra gente, ele era espírita, ainda é espírita. E ele virou, ele falou assim, cara, esses não são meus amigos, eu quero meus amigos de volta. E a gente já tava no 4º ano de faculdade. E aquilo me marcou, cara, que eu falei assim, pra onde eu tô indo? O que eu tô me tornando? Eu tô fazendo medicina, eu ainda era um bom aluno na faculdade, né? Mas eu aproveitava muito a minha vida social e tava me perdendo. E aí eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida. E eu falei assim, eu preciso dar um jeito na minha vida de 2 formas. Eu preciso dar um jeito de virar gente, eu preciso virar médico. E aí eu resolvi morar sozinho. Eu saí da república, fui morar sozinho. E nesse período, rapaz, aí Deus falou assim, agora chegou a sua hora, você é meu. E ele me apresentou a minha esposa. Olha e aí só. Eu conheci a minha esposa, comecei a namorar com ela não é médica, ela era de Botucatu, que a gente lá em Botucatu dá o apelido para as pessoas que são de Botucatu, em vez de falar que é botucatuense, a gente fala que é botucudo, botucuda. E aí eu conheci ela, conheci a família dela, e ela já era cristã, ela é presbiteriana, e aí, cara, eu não sei dizer. Sabe aquela coisa que a graça de Deus é irresistível? Cara, a minha mulher, eu vou não falar muito, senão eu vou chorar aqui, viu? Mas a minha mulher, ela é a encarnação da graça de Deus na minha vida.
E ela que me apresentou o evangelho, a família dela é uma bênção na minha vida. E aí começou a transformação do velho homem, do Eduardo, para o novo homem. E foi engraçado que foi bem na época que eu estava virando interno, do internato, do 5º, 6º ano da medicina. E eu realmente estava virando não só um novo homem, mas estava virando médico de verdade. E aí eu me formei, já me converti no 5º ano de faculdade, né? Fiz minha profissão de fé, tudo. E aí eu prestei residência de cirurgia geral, passei em Botucatu de novo, já estava namorando com ela, e quando foi no meu 2º ano da residência de cirurgia geral, a gente se casou. E aí eu prestei vestibular de novo para fazer da especialidade, que era gastrocirurgia, e eu acabei passando em Botucatu e passei na Unicamp. E a gente já estava morando junto e eu acabei resolvendo conhecer uma outra universidade. Eu fui para Campinas, fui para a Unicamp. E só um parênteses aqui, né? A escolha da especialidade, né? Por que fazer gastro? Cara, foi muito engraçado. Eu entrei na faculdade achando que eu ia fazer neurocirurgia. Então falei, não, eu quero ser neurocirurgião, porque deve ser legal entender da cabeça das pessoas e tal. Cara, daí na primeira prova de neuroanatomia, de 0 a 10, eu tirei 3. Aí eu falei assim, acho que isso aqui não é pra mim não, viu? E aí eu tive que correr atrás para não ficar de exame na faculdade, e a última prova da anatomia era abdômen. Eu tinha que tirar 9,7 para passar. Nossa. Cara, eu tirei 9,8. Nossa. Aí eu falei, acho que barriga é a minha praia, viu? Aí eu fiz um estágio durante a faculdade em gastrocirurgia, conheci um cara espetacular que estava fazendo residência, ele chama-se Sandro Ângelo Nunes. E ele trabalha em Campinas, ele é gastrocirurgião lá, e esse cara mudou a minha vida. Ele me fez me apaixonar por gastrocirurgia. Que demais. E aí foi daí a escolha da especialidade. Aí fui para a Unicamp, na residência, morei 2 anos em Campinas, não tomei água de Campinas. Brincadeira com os campineiros aí, tá bom? O humor a gente não perde. Perde os amigos, mas não perde a piada, né? Com certeza. E aí fiz a Unicamp, e foi uma faculdade que foi também um divisor de águas na minha vida, porque, cara, que faculdade maravilhosa. O serviço de gastrocirurgia lá foi espetacular. Eles acabaram trazendo um tipo de formação para mim que eu sou grato muito até hoje. E quando eu terminei a residência, estava no último ano, a minha mulher engravidou, minha filha nasceu na Unicamp, no CAISM, a Pietra, eu tenho uma filha, hoje ela tem 14 anos, e daí quando eu terminei a residência, rapaz, aí tinha algumas propostas de trabalho, tudo, tinha uma chefe minha que queria que eu ficasse no serviço de transplante de fígado lá, mas eu não sei, parecia que algo me chamava para Jaú. Eu gostava de câncer, eu sempre gostei de câncer, João. Sempre gostei. Essa história do caos aí que eu te falei, cara, eu tenho uma quimiotaxia, uma atração por caos, cara, impressionante. E aí eu queria trabalhar com câncer e o Amaral Carvalho tinha uma chance de eu conseguir vir para cá. Nós tivemos algumas conversas. Num primeiro momento não deu certo. E quando eu cheguei em Jaú, João, olha que legal, cara. Eu tentei entrar no Amaral, não consegui, porque não foi abertas as portas para mim. Só que na cidade aqui, a igreja que era da minha tia, que morreu, é uma igreja presbiteriana aqui em Jaú. E, cara, que igreja, cara. E eu virei e falei assim para minha mulher, amor, eu tinha 2 propostas, ou eu ficava em Campinas, ia para Barcelona virar transplantador, ou eu vinha para Jaú. E eu lembrei, cara, de Abraão e Ló. E eu falei, cara, os pastos verdejantes de Barcelona. Meu Deus do céu. E aí eu falei, quer saber? Eu vou para Jaú, cara. Essa igreja aí vai ser a melhor coisa na vida da minha família, da minha vida. E eu resolvi vir para Jaú. E aí, cara? Aí, quando Deus chama, a coisa vai. Aí eu acabei entrando aqui no Amaral Carvalho,
Hoje eu sou filho do Amaral Carvalho, é uma instituição que eu tenho uma gratidão enorme, porque da mesma forma que ela me fez, eu também tenho um pedacinho meu nela, sabe, do que eu tenho feito. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre redimir a medicina, né, que eu faço lá. E na minha igreja, eu tive chance de servir, sempre servindo. Comecei dando aula de escola dominical, depois me tornei presbítero da igreja, que eu sou até hoje. Hoje eu sou líder dos adolescentes da minha igreja, molecada maravilhosa, dá um trabalho pra caramba, mas, cara, é demais. E é isso, hoje a minha vida é essa. Hoje eu trabalho, então, aqui em Jaú como gastro, sirvo na Igreja Presbiteriana de Jaú, sou presbítero da igreja, sou líder dos adolescentes, fui obrigado a me tornar o líder da parte de som e imagem, por causa desse universo híbrido, né, virtual. Minha igreja não tinha, a gente ajudou a desenvolver. Sou pai da Pietra, que tem 14 anos, e do Giovanni, que tem 11 anos. Casado com a Tanise, que é a encarnação da graça na minha vida. Esse sou eu. Um homem comum, João. Muito bom, Edu, muito bom. Eu achei muito bacana isso que você trouxe, que quando a gente para analisar histórias e tudo mais, né, de pessoas que de fato foram chamadas por Deus para fazer algo, sempre o chamado ele está rodeado de duas coisas, né? Um amor muito forte por algo e uma indignação muito forte por algo, né? Então aquela dor que nos instiga por dentro e nos motiva a fazer algo em relação àquilo, para que aquilo não permaneça da maneira como está no momento, né? Então, muito linda essa história, Edu, inspiradora, de verdade. E cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez eu li um livro justamente sobre chamado e eu fiquei conhecendo um pouco mais da história do Martyn Lloyd-Jones, né? Que foi um teólogo inglês, mas antes de se tornar teólogo, ele foi médico também, né? Então ele exerceu na medicina até se tornando um médico do rei da Inglaterra, ali no século XX. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque ele diz uma frase daí que quando Deus o chamou para sair da medicina e ir para o ministério de forma integral, se tornar um pastor, ele usa essa frase, né? De que adianta eu salvar o corpo das pessoas, sendo que a alma delas vai para o inferno. E eu queria te perguntar, Edu, essa pergunta bem provocativa mesmo, o que você acha dessa afirmação aí do Dr. Lloyd-Jones? João, essa é uma das histórias mais fascinantes de autores assim que a gente lê, né? E eu já li algumas coisas do Martyn Lloyd-Jones, né? E já me interessei pela história dele até por ele ser médico, né? E você vai perceber o seguinte, viu, João? Vou colocar aí. Você está fazendo psicologia, né? E vamos supor que lá na frente você fala, cara, eu parei de fazer psicologia e eu fui servir na igreja. Porque você teve o mesmo toque do Lloyd-Jones aí e tal, mas você não vai deixar de ser psicólogo, tá? Porque a psicologia vai entrar em você de uma forma que ela também vai fazer parte de você. Então, uma pessoa que fez medicina e se tornou médico, que nem ele, quando ele abandonou a profissão medicina, mas o Ministério da Medicina, esse nunca mais saiu dele, viu? Não teve jeito. O que eu entendo é o seguinte, João, olha só. Se você ler de forma superficial essa história do Lloyd-Jones, você vai cair num erro que muitas pessoas fazem, os cristãos, de forma especial, que eles fazem, que é uma dicotomia, tá bom? O que é essa dicotomia? Quando você divide em dois. Então, vamos lá. Eu construo uma vida dupla, tá? Durante a semana, eu sou médico. Final de semana, eu vou na igreja, eu sou cristão. E aí você fica assim. Dia de semana, médico. Final de semana, cristão. É igual quando você fala assim, não, eu sou médico só até às 6 da tarde. Quando eu chego em casa, agora eu sou da minha família. E você vai criando dicotomias, que é algo que as pessoas constroem
Claro que não mal intencionadas, mas até por uma questão daquele raciocínio 0-1 que eu falei para você, a gente tem essa tendência de querer dividir cada coisa no seu quadradinho. Uhum. Mas quando Cristo veio, ele veio para que a gente tivesse vida plena em abundância. Uhum. E nós somos seres integrais. Não dá para dividir. Então, se você fizer a leitura superficial do que o Lloyd Jones fez, dá a impressão que fala assim, olha, eu só consigo servir a Deus se eu abandonar a medicina, porque as pessoas estão indo para o inferno e não adianta nada. Então, olha só, nós vamos criar um raciocínio que nós não vamos ter psicólogo, nós não vamos ter médico, nós não vamos ter biólogo, nós não vamos ter um monte de profissão e vai todo mundo trabalhar na igreja. Uhum. Aí eu pergunto para você, tá bom, nós vamos trabalhar na igreja. O que nós vamos fazer na igreja? Nós vamos só orar e fazer culto? E dar aula na escola dominical? E se alguém tiver uma dor de barriga na igreja? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer igual o Tiago 5? Nós vamos pegar o óleo, o azeite, vamos derramar, chamar os presbíteros, orar e vai curar? Vai! Eu sei que vai curar. Mas esse texto, ele está querendo dizer que não é só atuando como médico que você cura, mas também orando. Uhum. Mas ele também está dizendo que não é só orando que se cura, mas também que é derramando óleo e sendo como médico. Não é à toa que Cristo no deserto, ele disse que não só de pão viverá o homem, mas também da palavra de Deus, mas não só da palavra de Deus viverá o homem, mas também de pão. Sim. Então, aqui, o que aconteceu com o Lloyd Jones, nós temos que nos transportar para a época dele, tá? O Lloyd Jones, ele trabalhou durante muito tempo como médico, e você pode ter certeza que para ele ter percebido que as pessoas estavam indo para o inferno, é porque ele falou do céu para essas pessoas. Mas ele não conseguiu falar tanto quanto ele gostaria. Uhum. E aí, eu tenho certeza que para ele falar isso, ele caiu naquele texto de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a tua alma. Tenho certeza que ele caiu nesse texto. Isso mexeu com ele. Então, eu imagino assim, que ele ganhava a gente deixando de ficar doente, e ele falava um pouquinho de Cristo para aquela pessoa, mas ele falava pouquinho e tal, tal. E o que aconteceu com o Lloyd Jones é que ele percebeu que ele chegou numa determinada idade que ele podia contribuir mais fazendo a atuação dele para a alma das pessoas do que na medicina. Por quê? Porque na medicina nós também temos vida útil. Veja, o Lloyd Jones foi no tempo de Deus, cara, que ele falou assim, bom, agora eu contribuí para a medicina e agora eu vou atuar aqui um pouco mais do meu tempo. Ele não vai abandonar a medicina, mas ele pode ter certeza que como pastor e teólogo, ele foi muito médico nas quatro paredes. Quantas pessoas que ele atendeu na igreja dele? Mas ele partiu para uma outra fase da vida dele. Nós vemos isso também com outras pessoas. Se você pegar o Alistair McGrath, que era um cientista, e depois agora ele virou um anglicano. Se você pegar o John Polkinghorne, que é um cientista também, e que depois virou pastor. Então, pessoas que, na hora que elas contribuíram para a ciência, e pode ter certeza que elas também contribuíram com a fé delas, foram percebendo que agora eles podem contribuir mais de outra forma. Agora, pegando essa deixa, quando eu estou atuando como médico, psicólogo, padeiro, entendeu? Vendendo uma roupa numa loja pernambucana, cara, não importa a sua profissão, entenda, o evangelho, ele tem que estar totalmente imerso nessa atmosfera. Sim. Então, nós somos indivíduos plenos. Quando eu chego na minha casa aqui, eu falar que eu não tenho raciocínio médico aqui com a minha família, cara, minha cabeça funciona de fluxograma. Então, é duro, cara. Então não tem jeito. Então aqui, eu sou médico aqui em casa, eu sou pastor da minha família. Quando eu estou no meu consultório, eu sou pastor do meu paciente. É claro que eu não vou enfiar o evangelho goela abaixo de nenhum paciente.
né? Jesus Cristo falou, eis que chego à porta e bato. Eu também bato. Só que se o nego abrir a porta, eu dou de bandeja o evangelho para ele. Tá aqui. Sim, cara, muito bom esse esclarecimento, né? Foi justamente para provocar mesmo, porque muitas pessoas já ouviram a história do Martin Lloyd-Jones mesmo até essa parte, né? Mas não sabem do contexto geral. Então, obrigado mesmo pelo teu esclarecimento. E essa parte da quebra da dicotomia, principalmente de sagrado e secular, é o que a gente procura fazer com esse projeto do Redimindo Profissões. E trazendo para esse contexto, né, eu queria te perguntar, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, ele diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E é incrível como ele usa essa expressão como algo corriqueiro, né, que a gente faz todos os dias, e a gente pode fazer sim para a glória de Deus. Eu queria te perguntar, com a profissão, né, como um profissional da medicina, como que você descobriu, né, e atua dessa forma de fazendo a sua profissão um ato para a glória de Deus? Conta pra gente. João, olha só. Agora eu vou voltar então para o começo da nossa conversa. Você tem dois tipos de pessoas que saem da faculdade de medicina. Você tem os técnicos de medicina e você tem os médicos. Os técnicos de medicina, eles vão cuidar dos outros, mas não vão se envolver. Uhum. Eles não vão entrar no caos. O caos não vai entrar na vida deles. E existe uma escola de medicina que constrói isso, tá? É a escola de medicina secular. E vou dar um spoiler aqui, né? Eu tenho trabalhado num material aí, gostaria muito de escrever sobre isso, né? A ABC2 aí tá com o radar ABC2 aí, não sei se você tá sabendo, né? O radar ABC2 é uma iniciativa da Academia ABC2 para os potenciais escritores do nosso Brasil aí, para contribuir nessa publicação científica entre ciência e fé, né? Que demais. Então, como está abrindo essa iniciativa aí, eu já estou de olho aí para tentar mandar um livro sobre medicina e fé lá, né? Muito Quem bom. sabe, né? A gente, Muito bom. Deus queira alguma coisa nesse sentido. Bom, e aí, João, o que acontece? Quando você se torna um médico secular e não um médico cristão, né? O médico secular, ele é treinado a ser frio, Uhum. a simplesmente cuidar do paciente, mas ele vai demonstrar apenas uma empatia. Ele só vai corresponder. E algumas escolas ainda estão estimulando você ter simpatia, de você querer ser bonzinho, isso, aquilo e tal. Só que você, por dentro, você não se envolve. Uhum. É uma coisa superficial, só para agradar o paciente, ou só para você conseguir alguns likes no Instagram, entendeu? Para você atrair clientes, marketing digital que tem acontecido. Então, essa é a medicina secular. Agora, a medicina cristã, né, o médico cristão, ele necessariamente ele vai ter que se envolver. Uhum. A dor do paciente vai ter que se tornar a dor dele. Porque quando você entra no caos, a sua visão como médico, ela amplia. Se eu visito esse paciente na casa dele, e eu vejo que ele não tem geladeira para pôr a insulina, que eu vejo que ele guarda as coisas no armário, por que eu quis ir na casa dele? Não adianta eu ir na casa dele e fazer aquela visita que você só olha meio por fora só. Você tem que entrar no caos, você tem que entrar na casa, você tem que entrar na mente, você tem que entrar no coração do paciente. Existe uma máxima na medicina, na psicologia também tem, João, guarda essa para você. Uhum. Sempre existe a queixa por trás da queixa. Sempre. Ela tá lá. Você só precisa entrar e descobrir. Uhum. Você tem que arrancar muitas vezes desse paciente, tá? Se tem uma contribuição boa do Freud nessa brincadeira toda, é que ele foi um precursor em querer entrar e arrancar as coisas de dentro. Uhum. Entendeu? Freud não tem só coisa ruim, não. Pô, tem boa lá também, né? É verdade, é verdade. Isso. Então,
o médico, para ele entrar no caos do paciente no dia a dia, qual é o maior medo do paciente? A morte, João. O médico, ele é um companheiro do paciente. Ele é um passageiro nessa jornada da vida do paciente até que chegue o momento da morte. Em todas as paradas dessa viagem, João, o médico cristão, o papel dele é falar para a morte, hoje não. Uhum. Quando você tem isso no seu coração, João, quando você tem isso, que você vai lá, que nem hoje de manhã, eu fui passar visita no hospital, fui ver alguns pacientes que eu operei essa semana. O meu papel ali é tentar transmitir para ele hoje não, para a morte, e ele acreditar nisso. Mas pode ser que chegue um dia que a morte chegou antes que eu, chegou antes que mim. E aí eu tô com a família. E qual é o meu papel? É eu chorar a morte desse paciente com a família. É eu trazer conforto, consolo, mas mostrar para eles, da mesma forma que Cristo mostrou para Marta e Maria, que isso não é o fim. Uhum. E aí que entra o cristianismo para a gente. A nossa vida não termina numa sexta-feira à tarde, né? Ela continua no domingo de manhã. Uhum. Então, isso no meu dia a dia, eu consigo trabalhar no meu consultório. Quando o paciente chega para mim e fala que está com uma dor de estômago, para mim é muito fácil ser um médico secular. É azia? Queima? Dá queimação? Dá. Tá bom. Nós vamos fazer uma endoscopia. Volta com a endoscopia. Ó, tem uma gastritezinha. Toma pantoprazol. Pronto. Acabou. Em 5 segundos acabou a consulta. Acabou. Vamos pro próximo. Aí daqui ele toma um remédio durante 2 semanas. Na terceira semana ele passa a parar de tomar o remédio e volta a dor. E aí ele volta lá comigo. Ah, então vamos trocar. Agora você vai tomar o esomeprazol. E vai trocando o remédio. Quando ele vem passar em consulta comigo e ele fala que está com queimação, eu pergunto, como que é essa queimação? E vai. Aí eu falo, conta um pouquinho, como é que é o dia a dia do senhor? Cara, isso demanda tempo, João. É tempo de consulta. E dependendo da consulta que ele tiver, do convênio que ele tiver, isso vai pagar menos para mim. Uhum. O cara que às vezes está lá na recepção, que às vezes é uma consulta particular, me paga mais. Mas esse cara vai ter que esperar, porque ou eu decido entrar no caos daquele cara que está sentado na minha frente, ou eu decido não entrar no caos dele e pegar o dinheiro do próximo que vai entrar. Uhum. Essas escolhas, João, você vai me desculpar, mas o cara que não é cristão, uma hora ou outra ele vai flertar com isso. Uhum. O cara que é cristão genuinamente, que busca mesmo o evangelho todos os dias, se ele realmente está com isso no coração, ele vai dizer não pro dinheiro, porque ele vai lembrar que o dinheiro é mamon, né? Uhum. E aí, eu vou perguntar para ele, como é que é o dia a dia do senhor? Ah, eu acordo, eu não tenho tempo para tomar café, eu vou correndo, chego no banco, eu trabalho no banco, e aí o meu gerente já fala que eu tenho algumas metas e tal, aquela fila, e às vezes eu num intervalinho eu tomo um cafezinho, eu tomo café a manhã toda, tudo. Cara, a queixa por trás da queixa desse cara é que ele não consegue se cuidar. Não é que ele tá com dor de estômago. Uhum. Qual é meu papel de entrar no caos dele? Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu duvido que você não tem tempo pra você comer alguma coisinha antes de ir pro banco. Cara, você não consegue ir no banheiro fazer xixi no intervalo do banco? Consigo. Não dá pra você levar alguma coisa no bolso e comer alguma coisa antes? Duvido que não dá. Então eu vou ajudar esse cara a mudar o estilo de vida dele, adaptado, para ele continuar trabalhando no banco. Sim. Porque se ele não bater a meta do banco, ele não paga as contas dele. Uhum. Então, na medicina, eu tenho essa esfera, eu tenho a esfera do paciente que chega com câncer, o cara que chega lá para mim e está com o diagnóstico de câncer e eu tenho que comunicar essa má notícia para ele. Então, aonde que entra eu redimir a minha profissão? Ele pode ir num médico e vai no outro médico. A diferença é que quando ele vai no médico cristão,
É Jesus Cristo que vai estar atendendo ele. Agora, não é porque eu sou Jesus, cara. Imagina, coitado de mim. Mas um pedacinho de Cristo ele vai encontrar lá no consultório. É. E o pedacinho de Cristo, ele pode ser apontado através do que da nossa vida? Das nossas virtudes, né? E essas virtudes, o que move elas? É o nosso amor. Agora, esse amor, João, o cara que é cristão, ele só existe por quê? Porque Cristo amou a gente primeiro, cara. É isso aí. Muito bom, Edu. Muito bom. Cara, que história inspiradora, que maneira de encarar sua profissão inspiradora também. Então, fica o nosso agradecimento aqui a você por compartilhar um pouco da sua história, compartilhar um pouco da sua vivência e te agradecer mesmo. Obrigado por você estar sendo um profissional inspirador que possa estar encontrando as pessoas e não somente as curando de suas doenças, mas que de fato, né, elas possam encontrar esse pedacinho de Jesus através de você e que todos os médicos e futuros médicos que irão ouvir, né, essa gravação, que eles possam também serem inspirados pelo Senhor a fazer tudo o que eles fazem de fato para a glória de Deus. Então, Edu, obrigado mesmo por ter topado participar. É um prazer. João, eu queria fazer uma consideração final só. Por favor, por favor. Eu queria deixar uma mensagem final, se você me permitir. Com certeza. Nós estamos com o nosso tempo estourado aqui, mas é um pedacinho só, tá? Por favor. Eu vou mirar aqui para tentar falar para todo mundo. Pessoal, eu queria dizer o seguinte, olha, independente de ser médico, tá bom? Presta bem atenção. Independente de ser médico, qualquer que seja a sua profissão. Esse trabalho aqui, essa iniciativa, é da gente redimir as profissões, tá? Redenção é a gente não salvar, mas é transformar algo que deteriorou, que se tornou caos e voltou a ser restaurado para aquilo que é perfeito, tá bom? Então, presta bem atenção. Eu não sei o que você faz, como que Deus chamou você para atuar, mas lembra do seguinte: um minuto que você dedique a sua profissão como um serviço para Deus pode mudar uma vida inteira de uma pessoa. Um minuto. Eu operei um paciente que tinha um câncer, nós operamos ele 3 vezes, nós resgatamos esse câncer 3 vezes e da última vez não foi possível. Ele era um senhor com um coração muito duro, um problema familiar grave, casado pela segunda vez, o filho não aceitava a segunda esposa, uma situação familiar pesada, tudo. E quando chegou no último momento da vida dele, que ele já estava internado em cuidados paliativos, eu pedi para a esposa dele sair do quarto, eu tive uma conversa com ele, eu virei para ele e falei assim: fulano, presta bem atenção, você vai morrer. E eu lutei até o final por você. Mas você não tem o direito de deixar morrer o amor das pessoas que vão ficar. E isso só depende de você. Você pode salvar o amor dessas pessoas. Foi 1 minuto que eu falei isso. E de uma forma espiritual, eu creio isso. Ele não era crente, esse homem, hein? Ele chamou o filho dele, pediu perdão para o filho dele, chamou a esposa nova, se reconciliou, teve uma morte digna, morreu fazendo uma oração a Cristo, entregando a vida dele a Cristo e deixando a vida da família dele com amor para toda uma vida. Isso é a minha história. Eu não sei a sua. Uma palavra vendendo um pão, uma palavra vendendo uma roupa, uma palavra para um cliente no banco, uma palavra com um cliente, um paciente. Você, em 1 minuto, pode salvar uma vida inteira. Que você não se esqueça disso, tá bom? Um beijo no coração de cada um aí. Valeu. Pô, Edu, que palavra pastoral. Obrigado mesmo, de coração. Foi muito inspirador ouvir tudo isso e, mais uma vez, obrigado pelo seu sim a Jesus,
ao seu chamado para viver tudo isso. Galera, e você que está nos ouvindo, quero agradecer a sua atenção até agora. Espero que você tenha sido abençoado com o nosso bate-papo aqui. Te peço que você envie para todos os seus amigos médicos e futuros médicos também, para que eles possam também ser inspirados pela história aqui do Edu. Galera, que Deus abençoe vocês e até o próximo Redimindo Profissões. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.